Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída. Com Henrique Miranda e Can Robert Bueno. E sempre com a participação de um convidado muito especial. Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita. Isso é Papo de Espírita. Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução, Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita. No ar, Isso é Papo de Espírita, aqui direto da Ilha do Governador, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Hoje estamos aqui numa gravação, recebendo aqui em nossa bancada, eu e Isabel Nascimento, nosso querido Wagner Moura, fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, que atravessando o oceano, deixou a África há 2 dias que você está no Brasil. Não é isso? 2 dias chegou aqui no Brasil, ainda está com jet lag, mas abriu espaço em sua agenda e nós capturamos ele. Se você não assistiu, está lá na gravação, volta lá no YouTube, você pode buscar no aplicativo da Rádio Rio de Janeiro Oficial, ter aí no seu celular e buscar esse programa do dia 5 de abril. O primeiro programa com Wagner, que já nos deu um conjunto da sua trajetória na fundação desse projeto extraordinário que uma rádio espírita cristã como a Rádio Rio de Janeiro não poderia deixar de apoiar e divulgar. Hoje, para essa gravação do dia 19, você não terá acesso, você ouvinte, você internauta, não poderá nos acessar pelo chat. Mas, para não perdermos a oportunidade do contato de estarmos juntos, pode? Pode, a produção está dizendo que pode, estão me corrigindo aqui no ar. Vocês podiam ter avisado isso antes, eu não passava esse mico aqui no ar. Pode entrar no ar. Então você pode entrar no chat, pronto. Caio e Pablo já deram aqui, mas Isabel, tem um outro caminho ainda. Diz aí, tem um outro caminho. A gente sabendo que as pessoas iam querer muito interagir com o Wagner, seja fazendo perguntas, seja mandando um abraço, mandando um pouco de carinho, de agradecimento para eles. E a gente pensou que talvez, como o programa seria gravado, nós agora arrumamos uma outra maneira de vocês interagirem com a gente. É o e-mail issoepapodespírita@gmail.com. E vocês podem mandar essas mensagens que a gente já combinou nos bastidores. O Wagner, dentro do possível, vai tentar responder e a gente vai trazer isso para depois para vocês, tá bom? Então, olha, gente, essa semana a gente vai mais uma vez poder escutar um pouco mais dessa história, né, que o Wagner tem para nos contar. Eu acho que precisaríamos talvez de quase um ano, né, para ele trazer todas as histórias. Mas hoje eu queria que você, Wagner, contasse para a gente um pouco. Nós sabemos que são 11 projetos, muitas pessoas assistidas, mas tem uma frase que eu sempre escutei, que falava que Madagascar é a África da África. E parece uma frase um pouco pesada, mas ela tem uma justificativa. Madagascar não é aquela ilha daquele desenho animado que fala do remeleixo, o remeleixo, o remeleixo. Madagascar, que o Wagner bem conhece e que está fazendo brotar e viver o amor de Deus ali dentro, é uma ilha um pouco diferente. Wagner, conta pra gente um pouquinho por que Madagascar é considerada a África da África. Ok, muito obrigado aí mais uma vez então, na continuidade, né, dessa nossa reflexão e mostrando essa realidade. Eu acho fundamental, importantíssimo a gente falar sobre o que está acontecendo hoje no mundo, porque o mundo não sabe o que está acontecendo em muitas e muitas regiões pelo esquecimento. Mas vamos lá, eu vou contar um pouquinho da história de como eu cheguei no sul da ilha de Madagascar para que vocês tenham uma ideia. Bom,
como eu cheguei? Chegou um pequeno WhatsApp com um videozinho desses, né? De 3 minutos, mostrando que no sul da ilha de Madagascar, as crianças até 5 anos morriam muito, né? Porque a única comida que eles tinham era o fruto do cactus. E tomava água suja. E eu vi na imagem água suja. Eu falei, impossível. Impossível. Isso não pode existir. É uma fake news. É uma fake, né? Não pode existir. Mas aquilo foi persistindo, né? Na minha cabeça, fiz algumas pesquisas, mas nada, não tem muita informação. Tá abafado. Tá abafado. Até que um dia alguém me convida para ir ao norte. Esse fato aconteceu no sul da ilha, que tinha um brasileiro no norte, que é o Danilo Farias, um bailarino, que abraçou um projeto social. E ele me convidou, por coincidência, me convidou, poxa, vem conhecer meu projeto. E eu lembrei do sul da ilha. Falei, agora eu vou. Conheci o projeto dele, como eu não falava francês na época, eu falei, aí você me ajuda a ir para o sul? Eu falei, ajudo. Fui lá, conheci o projeto lindo, projeto da escola. Depois fomos para o sul da ilha, eu e Danilo Farias, ele traduzindo, falando malgache também, né? A língua local, isso facilitou muito. Mas quando eu cheguei na primeira aldeia no sul da ilha, mais ou menos umas 70, 80 pessoas se acercaram de mim. E aí eu olhava para aquelas pessoas, parecia um filme de terror. Porque elas eram tão sujas, crianças, adultos, idosos, sujos. Eles sorriam todos os dentes estragados, magros, vestindo farrapos, sabe? Bicho de pé. Aí, eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Fiquei angustiado naquele meio, sul da ilha. O sul da ilha, a distância, para a gente ter uma noção entre o norte e o sul, quantas horas? Vamos dizer que de avião seriam quase 4 horas, né, do uma norte. Distância geográfica bem sensível. Sensível. Tá. Sensível. E esse teu amigo, o bailarino, com esse projeto, também não tinha essa percepção? Também não tinha. Não tinha. Lá no norte de Madagascar, ele não tinha essa percepção. Não. Mais ou menos como aqui no Brasil, que nós estamos em tantas regiões e não temos a percepção de tanta miséria nos nossos arredores. Exatamente. Tá, bom, vendo aquela situação, olha, eu tive um impulso assim, porque eu estava angustiado, estava com um nó na garganta, sabe? Aí eu saí daquele lugar, falei, meu Deus, tem água aqui? Ele falou, tem. Você tem que comprar água. Eu falei, você tem que comprar água. Quanto que é o... Falou, então, 20 litros de água é tipo 50 centavos de dólar. Né? Mas quem tem esse dinheiro? Só quando ele consegue vender uma galinha, às vezes tem um cabrito, né? Vai ter água e vai comprar aqueles 50 centes de dólar. De dólar. Na época era esse 20 litros de água potável. Bom, então eu fui na cidade, tinha um único caminhão-pipa. Eu aluguei um caminhão-pipa, comprei muitos baldes, bacias, sabão e voltei para a aldeia. Mas eu voltei para a aldeia mais para me lavar, porque eu me sentia sujo. Eu me sentia sujo, eu estava angustiado com aquilo. Eu chamei as mães, falei, vocês dão um banho nas crianças? Elas ficaram muito animadas. A gente colocou muita água e sabão. Aí fazia fila. Gente... Aquilo virou uma festa. Uma festa. Tinha água e sabão, gente. Tinha sabão. Sabão é artigo de luxo. Tá? Um sabão. Bom, e aí começou todo o banhaço. Eu chamo de banhaço, né? Mas eu estava me lavando, tá? Não era eu que estava se limpando, eu que estava me lavando. Eu estava um pouco... Não sei se revoltado é a palavra. Com a alma. Deu uma embaçada na alma. Né? Embaçou. Eu não acreditei naquilo. Que pudesse existir Mas esse aquilo é o princípio, né? No mundo. Precisa a alma embaçar para você... Precisa, eu fiquei engasgado mesmo. Então, quando as mães davam banho nas crianças, eu ia, parece que me lavando. Mas aconteceu algo interessante. Como era muita criança, eles iam dando banho
E aí as crianças iam para o fundo, assim, da aldeia e tal. E eu fui caminhando ali e vi um monte de criancinhas sentadas nas esteiras, né? Todas peladinhas. Aquilo me chamou a atenção. Falei, mano, que umas crianças estão sentadas, enfileiradinhas, tão bonitinho ali, né? Tudo peladinhas. O que está acontecendo? Aí o tradutor, então, veio e disse para mim, olha, é que eles estão aproveitando a água e o sabão que tem e lavando a roupa deles. Porque eles só tinham aquela. Era a única roupa que tinha no corpo. Por isso que estavam peladinhos ali. E outra, estava ali secando também, só porque não tem toalha. Não tem toalha, só tem uma... Para você ter uma ideia, a gente depois fez caravanas, levando roupas, enfim, um movimento muito grande da fraternidade, de voluntários brasileiros, 98% voluntários brasileiros, é muita gente boa, muita gente do bem, sabe? E numa dessas caravanas, só um parênteses, né? A gente foi colocar uma roupinha na criança e a camisetinha não saía. A criança cresceu dentro da roupa. E aí a gola não saía. Nós tivemos que cortar com tesoura para poder colocarmos, né, a roupinha. Bom, gente, olha isso. Agora, o que a gente fez ali? Então, assim, para quem está, às vezes, do outro lado, não entende. Fala, você não vai levar educação para essas crianças? Eu preciso levar primeiro água, sabão. Levar comida, levar comida, estão tudo desnutrido. Isso. Poder... Aí o que nós fizemos? Bom, não tem água tem que comprar. O que eu fiz? Organizamos um local, vê se você conhece, os espíritos conhecem esse nome, né? O nome do lugar, Campo da Paz. Né? Uma das colônias espirituais relatadas por André Luiz. Nós formamos ali uma colônia, chamada Campo da Paz. Primeira coisa, compramos água. Era um caminhão de água por dia. Não era fácil comprar um caminhão de água por dia, não. Às vezes falhava. Não dava, o caminhão estragava, ou tinha que fazer uma outra entrega. Não é coisa simples comprar um caminhão de água por dia. Então a gente comprava, a gente fez várias baiazinhas assim para banho, né? Então tinha 20 locais para tomar banho. Então, e sanitários também, porque não tem sanitários. Você não tinha, claro, não tinha água, não tinha absolutamente nenhuma saneamento. Mais ou menos umas 2.000 crianças, 1.500, 2.000 por dia só em um local. Eles vinham tomar banho, tomavam o banho, escovavam os dentes, e depois de escovar os dentes, eles iam para o setor do bicho de pé. 99% das crianças tinham bicho de pé. Agora, não é um bicho de pé. Eu lembro que teve um engenheiro que foi para nos ajudar nas obras, né, voluntário de São Paulo, empresário, e ele foi com foco, então, nos ajudar a construir umas casinhas para as famílias mais pobres daquela região. Enfim, olha, entra lá em fraternidadessemfronteiras.org.br, Madagascar, e veja os vídeos de Madagascar para você ter uma ideia, porque é difícil da gente falar. Até descrever. Eu acho que podem olhar também o Instagram, o Facebook, Instagram. né? Essa semana mesmo teve uma postagem, 3 semanas atrás, que o nosso programa está sendo gravado, tinha uma postagem de uma criança e tal. Então, assim, é isso, entrem no site, mas hoje às vezes a pessoa está com o celular na mão. Vejam os vídeos, procurem no YouTube, vejam no Facebook, vejam no Instagram, porque por mais que nós estejamos aqui emocionados ouvindo as histórias que o Wagner está trazendo para a gente, eu que já tive a experiência de estar nesses locais, posso dizer para vocês que só os nossos olhos vendo aquilo para conseguir dimensionar talvez 10% do que o Wagner vivenciou e vivencia, porque ele é um desbravador, né? É ele que chega no momento à frente de todos, né? Vamos lá, um pouquinho. Senão eu não vou conseguir tocar. Eu tenho uma responsabilidade aqui na rádio, senão eu vou ficar engasgado aqui com a alma embaçada e vai fazer barulho. Então, a gente está falando de uma situação, isso é um problema, isso é um confronto. Isso vai confrontando a nossa humanidade. Para dar solução, deixa eu falar uma coisa. Abel, tua camiseta é linda.
E a minha também é bonita. E a do Wagner também. Tá ali, ó. O Wagner está com uma azul. Ali, ó. Todos nós aqui voltados para aquela câmera central. Você, ouvinte, não está captando, mas se entrar na internet, vai nos pegar aqui. Todo mundo com a camiseta Fraternidade Sem Fronteira. Uma camiseta dessa, pelo que eu entendi, vai atravessar o oceano e ajudar uma criança do outro lado. Efetivamente. Então, uma forma da gente começar. Ó, você fica de bem, você vai vestir essa camiseta, muita gente vai te reconhecer pela tarefa, pela ação, pela prontidão. Você vai ficar bonito na fita e, ao mesmo tempo, está ajudando o Fraternidade Sem Fronteira. Então, Liberê. Ah, tem as cores? Você vai querer que ela saia aqui da tela e vai pegar ali as cores da camiseta. Tem um monte de camiseta. Tiramos a Berenice do estúdio, gente. Convocando aqui, lá vem Berê por trás, vem Beck, vem a turma ajudando a Berê aqui atrás, que está de bengala por um pequeno acidente. Olha lá, está a Berê atravessando, olha lá, agora. Olha só, pronto. Passando aqui na frente da câmera. Chegando para nós aqui, você. Aqui, essa aqui é Evaldo, nosso amigo, esteve aqui, ó. Também faz parte, está lá embaixo, Fraternidade Sem Fronteira, é uma. Vamos lá, tem a outra aqui, que é a camiseta que o Wagner está usando, ali, ó, azul também. Pode? O que você quer? Que chegue mais para frente? Isso. Aqui, ó. Olha lá, agora, aqui, ó. Pronto, tô com a direção do Pablo aqui falando. Mais uma, Pablo. Espera aí. Vou botar aqui, ó. Você gosta do amarelo? Tá aqui para você também, ó. Acredito. Lembre-se, nós não estamos fazendo propaganda de camiseta. Nós estamos aqui apresentando uma oportunidade de você, conhecendo a história do Fraternidade Sem Fronteira, que já está no programa do dia 5 de abril aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Uma rádio espírita cristã. E mostrando como você pode auxiliar uma criança com a aquisição, com a simples aquisição dessa camiseta. Vamos lá para eu não ficar emocionado de novo. Se você está com friozinho, ó, tem de manga comprida também, ó. Mas, pessoal, eu acho que a dúvida fica, e aonde a gente consegue essas camisetas? Bom, vocês podem adquirir no site da Fraternidade, lá onde a gente já falou, fraternidadesemfronteiras.org.br, não é isso? Mas, por exemplo, vamos ter agora o Mednesp, né? Onde o pessoal da AME, da Associação de Médicos Espíritas, estarão lá e vai ter uma barraquinha da Fraternidade. Então, quem estiver nos ouvindo que vai participar do Mednesp, passa por lá. Na maioria das vezes, eventos espíritas tem. E na sede da Fraternidade, na rua, aqui no Rio de Janeiro, também tem. Mas, Scan, vamos voltar para o VAR. Onde é a sede? A nossa sede fica na Rua do Senado, número 50, no centro, onde são atendidas pessoas que estão em situação de rua, de segunda a sexta-feira, de 10 às 3 da tarde, onde pode ser servido um prato de alimento para essas pessoas, onde elas podem usar um banheiro, tem um cantinho de leitura para que elas possam acessar um livro, pegar emprestado, enfim. Wagner, agora que a gente parou um pouquinho para o Can Robert não chorar aqui dentro do estúdio, né? Acabaram com a fama do Can Robert. Boa, ele estava achando que o programa era só para os ouvintes, ele esqueceu do YouTube e do Facebook. Ele agora já se recuperou um pouquinho, já fez a propaganda das camisas aqui. Wagner, vamos voltar um pouquinho lá para Madagascar, para deixar todo mundo de coração embaçados? Vamos sim. Então a gente está falando que, na minha opinião, é uma das regiões mais pobres do mundo, tá? Então eu estava falando para você, contando a história do engenheiro. Sim, São né? Paulo, que foi lá para fazer o auxiliar no projeto de construção, e ele não queria sair de um setor que é de tirar bicho de pés. Ele contou 50 bichos de pé de um pezinho. Parasita que causa um dano extraordinário ao organismo. Então tem que tirar o bichinho e depois enfaixar, porque imagina, né? Faz um estrago no pezinho, né? E assim ele ficava muito incomodado. E aí, né? Um detalhe muito importante, depois eu fui
conversar com ele, falei, mas por que, né, que a gente teve dificuldade de te tirar do setor de bicho de pés, né? Ele disse assim, porque nesse lugar é onde eu mais estive próximo de Deus. Mais estive próximo de Deus. Então é muito isso, sabe? Onde fizestes aos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que você está fazendo. Então a gente encontra, todos nós que desenvolvemos o trabalho social, humanitário, e vamos nas situações mais desafiadoras, e nos dedicamos honestamente, colocamos a nossa alma nesse projeto, a gente encontra. E quem que a gente encontra? Jesus. É Jesus que está lá. E depois que você encontra esse Jesus, você não quer mais parar de trabalhar, né? E aí as pessoas perguntam, mas, nossa, quantas pessoas hoje, né? Comprando passagens, é caro você comprar uma passagem, sabe, para sair daqui lá para Madagascar. Que não é turismo, não é Disney, turismo. não é Tem Europa pessoas que usam a economia da vida. E você vai pra fazer sair, isso. exatamente, que às vezes fica um ano, sabe, fazendo economia ou mais, para poder estar nesse ambiente. Por quê? O que você vai fazer? O que você vai encontrar? E aí as pessoas vão com a sua doação, né? O seu óbolo, a sua bandeja. Só que quando ele chega lá, ele tem um banquete. Porque eles são recepcionados pelos amigos mais próximos de Jesus. Porque todos aqueles que estão passando por essa situação extrema, eles têm a presença espiritual daqueles espíritos mais desenvolvidos, né? A gente estuda, por exemplo, nas obras de André Luiz, quem são aqueles espíritos que vão nas situações mais desafiadoras, lá nas trevas, na situação mais complicada. Qualquer um pode entrar? Não. Quem pode entrar? Aqueles que têm um preparo, né? Então, aqueles espíritos mais avançados que possam adentrar. Mais missionários. Mais missionários. E não é diferente também na questão espiritual, porque das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Ainda que eles estejam passando por situações de extrema vulnerabilidade, extrema dor, de uma miséria tão profunda, existe um amparo também mais poderoso, mais próximo. Então Jesus está muito presente ali, e eu queria terminar esse momento, né? Esse bloco com essa reflexão dessa passagem de Jesus. Estamos chegando ao término do nosso primeiro bloco, aqui de 19 de abril, nessa gravação do Isso é Papo de Espírita, com Wagner Moura, fundador do Fraternidade Sem Fronteira. Eu e Isabel aqui num outro momento totalmente diferente do programa. Está sendo um programa inédito para nós aqui e para a equipe que está nos acompanhando aqui. Agradecendo muito a participação de você, ouvinte, de você, internauta, que está nos alcançando agora. Vamos pedir um tempinho para você, vem uma reflexão muito profunda. Segundo bloco, o Wagner vai falar rapidamente, porque são só 25 minutos para ele trazer a notícia de todo esse envolvimento, e não é possível, vai ficar um gostinho de quero mais, e a gente precisa disso mesmo. A gente vai voltar no segundo bloco. Com a ajuda do Pablo agora, com a ajuda da nossa equipe, a gente vai encerrando muito calmo esse primeiro bloco aqui de 19 de abril do Isso é Papo de Espírita, emocionados mesmo, e pedimos, não deixe de voltar, não deixe de estar conosco, você internauta, você ouvinte aqui da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio espírita cristã que toda família pode ouvir. Até já. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Isso é Papo de Espírita,
aqui na Rádio Rio de Janeiro. E voltamos aqui, segundo tempo, segundo bloco de Isso é Papo de Espírita, dia 19 de abril, nessa gravação. Aqui com Wagner Moura, que está conosco aqui no estúdio, eu e Isabel recebendo. Ele, Wagner Moura, fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, está aqui nos falando sobre uma das múltiplas obras que estão sobre esse guarda-chuva de fraternidade, de amor e caridade, conforme essa doutrina espírita tanto nos preconiza, mas que no Fraternidade, como diz Sem Fronteira, não tem a religião, mas tem a fé na solidariedade, no bem-querer, no fazer pelo próximo como a si mesmo. E ele nos conta um pouco sobre isso. Wagner, vou te devolver a palavra, não tenho palavras para tentar fazer de outra forma. Isabel, você quer dizer alguma coisa? Não, eu só ia pedir, Wagner. A gente já, no primeiro bloco, a gente falou um pouco da realidade de Madagascar, que eu comecei falando que era a África da África, eu acho que agora a gente conseguiu entender isso. Mas os desafios são gigantes, né, de diversas formas, em toda parte do mundo. E dos desafios que tem me tocado muito recentemente, né, primeiro por ter estado no Malau e ver tantos refugiados vindos ali do Congo, de Burundi, de outras nações, eu queria que você pudesse falar para a gente agora um pouco da situação que você encontrou no Congo, da necessidade que vocês tiveram, né, de sair com as crianças. Lá tem um projeto lindíssimo que são os órfãos do Congo. Aliás, a gente falou do apadrinhamento. Ao entrar no site lá, quando vocês quiserem escolher, e o apadrinhamento pode ser a partir de R$25, então eu brinco que é uma pizza, né? Isso não quer dizer que você só possa apadrinhar com esse valor, é a partir de 25, 50, enfim, o que o seu coração e o seu bolso permitir. E lembrar que você pode se solidarizar com seus amigos, parentes e completar esse valor. E fazer rifas, e fazer... Isso acontece muito, né, Wagner? Almoços fraternos, enfim. Mas o que eu queria trazer agora um pouco foi a situação do Congo, sabe? Trazer um pouco da situação do Congo. A gente só escuta muito pouco, né? A mesma situação que você falou, quando você buscou informações do que estava acontecendo em Madagascar, você não encontrou. E até a gente buscando um pouco de Congo não tem muito. Mas a gente viveu, inclusive, recentemente uma situação que foi muito desafiadora para vocês. Grande parte das pessoas e dos movimentos espíritas estivemos rezando para aquela operação dar certo. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. São muitos projetos, pessoal. Nós temos 11 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente vai querer apadrinhar, a gente escolhe aquele que mais toca o nosso coração. Inclusive projetos no Brasil. Eu sei que Wagner foi perguntado e questionado muitas vezes, e eu sei disso porque, como caravaneira, também já ouvi as pessoas falarem: você vai para a África fazer um trabalho lá quando aqui no Brasil tem necessidade. Como Wagner falou, a fraternidade é sem fronteiras, né? Aonde tiver, né? Aonde tiver um necessitado. E aqui no Brasil também temos trabalhos lindíssimos que vocês vão poder olhar no nosso site. Mas hoje eu queria, nesse segundo bloco, eu queria que o Wagner trouxesse para a gente um pouquinho da realidade do Congo, do Burundi. Muito bom. Bom, só aproveitar um pouco para falar um pouco da missão, né, da fraternidade. Principalmente para falar por que você ajuda lá ou aqui, enfim, não importa. A missão número 1 da fraternidade é vivenciar o espírito de fraternidade, incentivar essa prática. Então a missão, ela não é secundária, a ajuda humanitária ela é secundária, porque a primária é viver fraternidade, né? Então quando você consegue enxergar o outro como seu irmão, quando você entra nessa cultura de paz, solidariedade, de amor, que é muito difícil, a gente fala aqui, né? Todo mundo fala de amor, fala de fraternidade, mas a gente não tem amor e a gente não é fraterno. Ponto. Estamos em aprendizado. Em aprendizado. E essa ajuda é meio e não finalidade. A gente está dando os primeiros passos. E a Fraternidade Sem Fronteiras é mais um pequeno núcleo que ajuda no desenvolvimento, né? Na aplicabilidade. É uma escola. Na aplicabilidade disso tudo que a gente vem refletindo. Porque se a gente, de verdade, enxergasse
o outro como irmão, já a regeneração já estaria a todo vapor, né? O mundo de regeneração seria algo, né, quase passando para mundos felizes, né? Mas não, ainda a gente está dando os primeiros passos do que é. Somos surdos, na verdade, na alma, né? Porque Jesus disse... Há 2000 e poucos anos. Pouco mais de 2000 anos, ele falou, né, Isabel? Está lá, todos nós já sabemos. E não precisa, o espírita. Não, você é cristão em todas as mais diferentes designações, todos aqueles já ouviram. Assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus. E esse Deus você pode nominar como quiser. Oxalá, grande arquiteto do universo, Senhor dos mundos, enfim, você pode dominá-lo, mas ama teu próximo como a ti mesmo. Se tivéssemos aprendido, já aí somos surdos de alma, né? Somos surdos de sentimento. Sentimento é surdo, ele é mesquinho, na verdade, ele é interesseiro ainda. Falo na primeira pessoa do Canrobert aqui, é claro, sem colocar ou compartilhar com nenhum dos ouvintes, mas falando aqui na primeira, nós temos ainda muito disso. Então, é isso que você está falando. O Fraternidade é essa grande escola para permitir. É uma vivência. Eu vejo assim, a gente já tem o conteúdo, você falou muito bem, a gente já tem o conteúdo. A gente já sabe o que é certo. A gente já sabe o que tem que ser feito. A matéria foi dada, a gente né? tem que estudar, né? Temos que aplicar ela. Né? E a gente está nesse momento. O desafio é a aplicabilidade disso. Né? Bom, então, nesse sentido, a gente atua nas regiões mais pobres, mais desafiadoras do mundo mesmo. Eu moro do lado de um campo de refugiado, vou contextualizar aqui, para chegar no Congo. É um campo de refugiado de Congo, Ruanda, Burundi, principalmente do Congo, pessoas que vêm do Congo fugindo da guerra. Quando ele chega no campo de refugiados... Guerras que quase ninguém sabe que estão aí acontecendo. Quase ninguém sabe o que está acontecendo. E aí, eles vão para esses campos, há mais de 50 mil pessoas nesse campo. Aí ele recebe uma ajuda. Sabe quanto que ele recebe da ONU, ali como ajuda humanitária? $5 por pessoa por mês. Para você organizar a sua vida. Então as pessoas já não comem. Agora, nesse exato momento, só para fazer um parênteses, com a política internacional que está tendo aí, sem críticas, mas só relatando, né, que está acontecendo de forma internacional, está sendo cortado as verbas humanitárias. E daqui 2 meses, mais de 56 mil pessoas vão ficar com zero, segundo foi passado pela Acnur, o Alto Comissariado da ONU, né, um braço da ONU, porque falta recurso, estão cortando o recurso. Então, as pessoas que já recebiam $5 vão passar a receber $2,50 durante 2 meses e após esses 2 meses vai zerar o custo. Não se sabe o que vai acontecer. Bom, é nessa realidade em que nós estamos inseridos. Então, a Fraternidade, do lado desse campo, ele tem campos de cultivo e pegam as mulheres com muitos filhos, mulheres que muitas vezes, a grande maioria, tinham que se prostituir para poder alimentar seus filhos. A gente consegue resgatar, já são quase 600 mulheres resgatadas dessa situação, que trabalham produzindo alimento para os seus próprios filhos, para a escola que a gente tem com quase 1.000 crianças também. Então, nesse contexto, a gente ficou sabendo de situação mais grave ainda. A gente ficou sabendo que no país do Congo tinha crianças órfãs que morriam nas ruas, nas situações de conflito, e nós fomos lá conhecer essa realidade. Quando a gente chegou no Congo, a gente ficou sabendo que os rebeldes, existem mais de 300 grupos rebeldes dentro do país. Isso criado historicamente pelo rei Leopoldo, enfim, tem uma história longa aí para ser contada, mas enfim, o fato... Na verdade são milícias, né? São grupos sim, assim, que formatam. São mais de 300 grupos rebeldes ali. Esses grupos, e o Congo é muito rico, o solo do Congo é muito rico. Subsolo é extraordinário. Então eles pegam partes dessa terra e se armam muito, e aí vão conquistando, pouco a pouco, outras áreas. Só que quando eles chegam, muitas vezes, em determinados locais, eles não pedem licença, eles matam. Matam os adultos e ficam as crianças, né? E é nesse contexto que a gente se organizou, a gente foi até uma dessas regiões
E a gente se organizou com religiões que são heróicos ali, sabe? A Igreja dos Nazarenos, por exemplo, eles atuam, eles têm uma igrejinha lá no meio dos rebeldes. E como eles se compadecem, mas não tem estrutura nenhuma, não tem condição nenhuma, nós fizemos uma parceria. Você resgata as crianças para nós e a gente acolhe. Feito, a gente financia um trabalho através deles. Eles entram no meio do campo lá, que estão os rebeldes, né? Eles já estão lá. Eles organizam, por exemplo, a gente aluga motos locais, porque isso acontece há décadas. Então as pessoas já conhecem os motoqueiros, então a gente tem que ter uma estratégia para resgatar crianças órfãs. Essas crianças órfãs, muitas vezes, as imagens que a gente tem é delas com coxocor, com marasmo, com uma desnutrição gravíssima, que ela vai morrer. Muitas delas morrem. Então eles estão ali. Quando a gente chega nesse campo, eles sabem que é a fraternidade, junta mais de 400 crianças, ou de pessoas, mesmo tendo filhos, dizendo, levem as nossas crianças, levem as nossas crianças. Mas a gente consegue, por resgate, em torno de 15, 16, chegamos a resgatar até 30 de uma vez só. E às vezes vai a moto, só entra a moto nesses locais, e muitas vezes eles trazem até 4, 5 crianças em cima de uma moto. Porque você tem que aproveitar o máximo possível, é uma chance de salvar aquelas vidas. Então a gente entra com essas crianças até uma base da fraternidade, chega lá, elas tomam um banho, tomam um lanchinho, algumas delas não podem comer. Não podem comer. Aí você tem que levar ela imediatamente para o hospital para poder, né, doutora? Hidratar. Fazer o quê? Fazer uma hidratação, uma nutrição integral. Porque se alimentar de uma vez pode morrer. Morre. É a síndrome dos campos de concentração lá que foi alimentar e a pessoa está muito tempo sem comer e sofre um choque. Tem um vídeo, né, na internet, no site, no Facebook, no YouTube da Fraternidade, no site, que mostra uma criança dessa que um dos voluntários tentava alimentar. Era você. Experiente. Mas depois que eu vi que a criança eu tentava dar comidinha, ela tinha acabado mas ela não deglute. Não, ela fechava, ela colocava a mãozinha na boca. Ela fazia assim com a mão. Eu colocava a mãozinha na boca. E aí eu entendi, falei, olha, eu tentei umas 3 vezes, quando eu vi, eu falei, olha, ela não come, eu acho que há muito tempo. Foi exatamente, a criança foi internada, ficou 15 dias internada, né, hidratando para depois voltar a comer, né? Líquido, né, pouquinho. E tudo. Então a gente traz essas crianças nessas condições. A gente fez um orfanato numa região segura. A gente achava que era segura. A gente foi para uma região que não tinha guerra. A gente transportou as crianças 3 horas de barco até esse local e ficamos numa aldeia, né? Fizemos uma estrutura e trabalhamos muito. Fizemos um orfanato para 369 crianças resgatadas de regiões de guerra e crianças de rua. Porque quando achavam criança de 3 aninhos nas ruas, alguém ligava para alguém que ficava sabendo que tinha fraternidade, a gente ia lá e pegava essa criança da rua. Famílias inteiras de crianças de 3, 4, 5, 6 anos no meio das ruas. Ou a mãe morria, enfim, não tem uma assistência social. A gente resgatou, então, 369 crianças. E quando a gente estava com as casas construídas, com a escola, porque a gente investe na escola, todos os nossos projetos têm escola, né? Tudo investido, aconteceu uma guerra no país, e um grupo financiado por outros grupos grandes vieram... Por causa dos interesses econômicos, e naquele local que a gente acreditava ser seguro. Exatamente. Olha, agora aconteceu algumas coisas assim, a fraternidade tem uma proteção espiritual extraordinária. Eles estavam vindo, mas quando eles tinham assumido uma cidade chamada Goma, e a nossa ficava 3 horas, né? Para você avançar em regime de guerra, não é fácil. Você avançar 3 horas, né? A pé e tudo, né? Em regiões. Então eu pensei, não, esses rebeldes não vão chegar até Bukavu, que tem 1,5 milhão de habitantes,
né? Não vão chegar. Eu imaginava as pessoas, vai chegar. Não vai chegar. Outros falam, não vai. Ok, eu fiquei aguardando. O que a gente ia fazer, não é? 369, que mais as cuidadoras, são 400 e tantas pessoas, 450 pessoas. O que eu ia fazer? E aí falando que estava chegando. Bom, o que aconteceu? Eu apreensivo, não sabia se saía ou se não saía. De repente, alguém entra em contato com um dos coordenadores e disse, eu quero falar com o Wagner. Ele deu meu contato, olha, vai te ligar uma pessoa aí que é uma apoiadora aqui, uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Essa apoiadora, Isabel, então me liga e fala o seguinte, Wagner, desse jeito, Wagner, eu tenho medo que os rebeldes avancem e ataquem as nossas crianças. Porque quando falo em atacar, eu estou falando de meninas. Sim. Estou falando das nossas meninas, né? Enfim, não preciso nem dizer muito sobre isso. Desdobramento. O desdobramento disso. Já esteve lá, né? sabe como é. Exato. Então, ele me falou aquilo, falou assim, ó, se você estiver disposto, eu quero te dizer que eu organizo toda a movimentação de resgate dessas crianças. Eu financio com o meu grupo todo o resgate delas até onde o destino seguro. Desse jeito. E desligou o telefone. Nesse exato momento, eu ligo para o coordenador e digo, Mike, a gente consegue tirar essas crianças de lá? Ele disse, eu acho que a gente consegue, só que eu tenho que sair do país onde eu estou, ir para lá e conseguir autorização da justiça para tirar eles do país. Eu falei, então faz agora, por gentileza. Sai à noite. Ele saiu à noite do país, ele estava no Burundi, voltou para a cidade, falou com o juiz, conseguiu autorização de todas as crianças. Quando a gente começa a fazer a retirada, foi primeiro um grupo e depois o segundo grupo. Quando a gente acaba de tirar o segundo grupo num dia, no outro dia os rebeldes entraram e dominaram a cidade. Foi questão de um dia. Foi questão de um dia. Foi questão de um dia que essa alma te buscou para dizer, estou oferecendo todo o apoio para você retirar essas material necessário, logístico, para que você pudesse. Eu estou te falando de um valor que não é pequeno. Sim, estou te falando de um valor imagino, de $50 mil. E que tem, assim, vamos fazer escala. Isso nunca aconteceu. $50 mil, que naquela escala daquele país também é uma fortuna. Não, uma fortuna. Assim, porque é uma operação que precisa de uma logística muito grande. Você saiu com 450 pessoas, dessas 370 são crianças pequenas. Nós ficamos 7 dias em hotéis no caminho, sabe? Só para você ter uma ideia. Então, assim, e a gente fez esse resgate, levamos para o país vizinho chamado Burundi, e lá nós estamos recomeçando tudo. Recomeçando com as crianças. E nesse momento... País. Ou seja, a tua missão está sendo a missão do caravaneiro. Tira a turma daqui, percorre o deserto, passa pelas pedras. Wagner, assim, o que a gente pode dizer, eu me acovardo publicamente da tarefa que você tem dentro, entronizado no teu coração. Não saberia te dizer qual é o tamanho que precisa para isso. Por isso eu te digo em público aqui, eu me acovardo de estar a essa frente. Mas não me acovardo de estar aqui ao microfone, chamando a todos vocês que nos alcancem pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, pela internet, por todos os outros meios de comunicação, você que vai estar nos alcançando em gravações futuras, esse projeto você pode alcançar em gravação futura, esse projeto não acaba, ele continua, porque miséria, dor e sofrimento não são para amanhã, no término nesse mundo de meu Deus, que é um planeta ainda de provas e expiações. Você tem múltiplas opções, uma delas, Fraternidade Sem Fronteira, como o Wagner disse, não é absoluto, é um meio pelo qual cada um de nós pode exercer, não é uma cidadania, é exercer aquilo que Jesus faria, crendo nele, tendo essa fé,
tendo Jesus por um norte verdadeiro nessa bússola íntima, moral e ética que temos, não distraída pelas coisas do mundo, não distraídas pela nossa mesquinhez, interesse, desatenção e muitas vezes distração, possamos fazer alguma coisa. Chegamos bem próximo do nosso término. Eu gostaria de entregar para Isabel a palavra para que ele próprio possa também finalizar o agradecimento. E eu vou pedir, Wagner, para finalizar, eu acho que diante dessa realidade que você nos contou agora, toda ajuda para essas crianças, né, que foram movidas, né, do Congo para Burundi, e você está tendo que recomeçar toda a construção. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente sabe que, graças a Deus, muitos corações têm se unido e fazem rifas e fazem movimentos. Então, assim, eu acho que fica o convite para nós, né, do movimento espírita, para compartilhar essa história com os outros, para convidar. Eu digo que a Fraternidade Sem Fronteiras entrou na minha vida como uma escola, sabe? E eu digo que quando eu estou me afastando um pouco dos valores de Jesus, é a hora que eu preciso voltar e me reencaminhar e estar na África, porque é viver isso. Então, Wagner, eu ia te passar agora para você terminar, primeiro agradecendo a sua presença aqui com a gente, a gente não tem como expressar essa gratidão. Você, como sempre, não só toca o coração dessas pessoas, mas toca o nosso coração. E que você deixe essa última palavra, faça esse convite para que as pessoas se engajem nesse projeto de amor, né? Como a irmã Ayla, que é uma freirinha católica que gosta muito da fraternidade, é uma divulgadora, ela fala, essa obra nasceu do coração de Jesus, não é? Então, eu passo a palavra para você encerrar, já com o nosso agradecimento, para que você deixe uma mensagem para quem esteve com a gente agora. É aquela câmera. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, a Rádio Rio de Janeiro por abraçar, né, nos abraçar, nos dar esse carinho e essa oportunidade de falar sobre a fraternidade. O que eu poderia dizer no final? Eu poderia dizer para você o seguinte, Padrinho Fraternidade Sem Fronteiras. Realmente é uma obra de amor, mas eu diria algo mais importante ainda. Se envolva em qualquer trabalho social, em qualquer trabalho humanitário. É só no trabalho humanitário, é só na vivência, é que você vai sentir, é que você vai ter um monte de problemas, tá? Você vai sair sua zona de conforto e vai chegar a um monte de problemas. Para não dizer que não avisou. Para dizer que não avisei. Mas são problemas, são situações de uma busca muito maior, que vai te trazer mais paz na tua alma, vai fazer com que você consiga encontrar a verdade da vida. E essa verdade ela está no ser humano, no seu irmão. E nessa situação difícil que você vai passar. E depois você vai crescer. Você só vai crescer ao contato do teu irmão, ao contato das dificuldades. A partir do momento que a gente entender isso, a gente vai se colocar dia após dia no trabalho humanitário. Então procure qualquer trabalho social, humanitário, que toque seu coração e participe, porque é só assim que o mundo vai se transformar, né? As organizações estão falidas, né? Política, mesmo as religiosas, a gente sabe de tanta deturpação, né? E agora a instituição do amor, não. A gente pode vivenciar o amor e que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Muita paz. Muito obrigado. E com essa mensagem final, nós aqui da Rádio Rio de Janeiro, do programa Isso é Papo de Espírita, em nome de toda a equipe profissional, todos aqueles que nos assistiram e ficaram aqui dando a sua organização, a direção e nos sustentaram nesse propósito, Isabel Nascimento e eu, aqui muito tocados e agradecidos,
Dizemos tchau para vocês, que esse programa tenha servido de alguma forma a lhes tocar o íntimo e o coração, e ficamos muito agradecidos pelo patrocínio da sua atenção, pelo patrocínio do seu carinho, vocês que também são mantenedores dessa rádio cristã, dessa rádio de amor. Até a próxima oportunidade. Programa Isso é Papo de Espírita se despede dando um tchau para todos vocês, com fraternidade no peito. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Isso é Papo de Espírita, um papo sobre espiritismo e o movimento espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro.